Iona, querida, bem-vinda. Hoje estamos nessa reunião, né, que eu enviei um convite, acho que para umas 20 pessoas do Pulso Coletivo, para tentar, né, nos juntar e trocar umas ideias. E aí você está chegando. Depois, né, se a Mericola abrir o grupo, eu posso colocar lá no grupo e também eu posso mandar o resumo dessa conversa nas mesmas pessoas que eu convoquei. Eu não sei se você tem participado em reuniões anteriores do Pulso Coletivo e se você quer se apresentar para as pessoas do Pulso Coletivo. Eu me apresentei um pouquinho na reunião anterior que eu partilhei o vídeo, né? Eu sou a doutora Velázquez Ayayá, eu fico enviando os editais também. Então, se você se quiser apresentar, fica à vontade. É isso o que você quer fazer? Maravilha, obrigada. E, bom, meu nome é Ioná, eu estou na montanha, estou na Serra da Mantiqueira. Eu trabalho com as terapias, trabalho para as terapias, para as medicinas. Estou aqui para somar no pulso e na presença também. E como posso melhorar, né, junto com essas pessoas que estão aqui no pulso coletivo. É isso. Muito obrigada, querida, muito obrigada. Yuna, eu acho, né, que seria bom para nós, e aí você fica à vontade também de propor algum outro tópico. Eu acho que seria bom para nós falar das questões psicológicas e sociopolíticas da sociedade em geral, mundial, brasileira, do pulso coletivo, né, do nosso mundo. A ver, né, se conseguimos entender alguns dos fatores que nos mantêm num lugar um pouco estático, né, sem movimento. Eu acho que todos nós, segundo a natureza, as leis espirituais, todos nós teríamos sempre que estar em um processo de ascensão, de progresso, né, de superação, de maior entendimento. Eu acho que somos seres sociais também, isso é o que fala a ciência e a espiritualidade, e que teríamos que ter mais união, mais coesão de grupo, mais trabalho em equipe, todos servindo a grande missão de saúde e de espiritualidade. Mas, minha perspectiva, eu vejo que isso não está acontecendo. Eu te falei outro dia numa live que fiz com Daniel sobre o festival. Eu acho que tem bastante competição, materialismo, tem umas pessoas que não querem trabalhar se não é por grana. Tem várias questões, né, acontecendo. E muita correria, muita responsabilidade e pouco tempo. Então, eu só queria entender a sua perspectiva. Como que você observa, enxerga a sociedade, os nossos grupos? E se você quiser trazer alguma sugestão, né, do que fazemos? Maravilha, obrigada. Bom, eu entendo que inicialmente houve uma separação do ser humano e da natureza. São duas coisas que, na realidade, é uma coisa só, e a partir dessa separação não tem mais um olhar integrado, ou seja, o dentro e o fora, como uma única coisa. Consequentemente, os seres humanos também se separaram. Existe ela ou aquela, ou o dele, os pronomes estão mudando, os jovens estão mudando, as cabeças estão mudando. Então, não tem o apoio e a integração. E aí, a partir disso, fica difícil o psicológico trazer junto com o que está acontecendo no corpo, nesse movimento, para a sociedade num todo. Concomitante a isso, existe uma rede social, uma forma cultural de se relacionar no Brasil, ainda de uma forma arcaica, mas eu vejo de forma positiva, porque a proximidade de várias culturas, inclusive a cultura indígena, dos povos originários, traz para a gente não só a abertura também das medicinas, mas a possibilidade dessas reaproximações. Então, a gente está num tempo maravilhoso, de fato divino, que a gente pode reintegrar isso tudo, ou pelo menos começar a olhar, né? É assim que eu penso. Então, separadamente, se é que pode se olhar assim, mas eu vejo de uma forma mais didática, as questões do cognitivo, como são os nossos caracteres, as nossas funções, caracteres e como
elas se dão, as psicopatias, como elas acontecem, né? Eu acredito que todos nós temos a possibilidade de desenvolver qualquer uma delas. Não é isso ou aquilo, mas precisamos nos conhecer antes de qualquer coisa, até para que possamos nos relacionar, primeiramente, com nós mesmos e, consequentemente, a partir desse olhar interno, que a gente fala muito, né, do olhar interno, mas a partir desse autoconhecimento, quem sou eu de fato, quais são as minhas sombras, os meus desafios, aquilo que me pega, que me dói, que me atrapalha. Eu preciso demais conhecer isso. E é na relação humana que a gente consegue ter esses espelhamentos, esse formato. Então, não é julgar, preste atenção, eu estou julgando o outro, eu estou falando que a outra é isso, que o outro é aquilo, mas sou eu também. Então, como a gente pode não levar isso para um lado ruim? Porque não é nada ruim, não tem nada feio, nada errado. É simplesmente a possibilidade de acolher isso, primeiramente, e em rede, e aí está o trabalho da rede, né? De apoio, a rede de apoio, a gente pode melhorar. Então, não é, eu nem vejo mais como uma evolução, porque cada ser humano é ímpar, é único. Então, não é uma concorrência de evolução, mas uma única evolução individual que, de fato, permite a todos os seres, à natureza, a tudo que a gente, inclusive os visíveis e os invisíveis, né, aquilo que a gente ainda não conhece ou desconhece completamente, possa integrar e nos ajudar nessa caminhada, nessa jornada, né? E para isso Sim. existem inúmeras possibilidades, né? Dentro dos xamanismos, o que Um são os momentinho, ritos de passagem. momentinho, Ioná, um momentinho, antes de ir para a Claro. solução, né? Só para fazer uma pausa, porque também é denso, né? Você fala facilmente, mas você está trazendo conceitos profundos. Só queria fazer uma pausa, né? Você nomeou algumas observações, algumas problemáticas. Ah, que bonita, né? Essa conversa. Quando são duas pessoas, geralmente eu faço um pouquinho menos de tempo para que não fique tão cansativo. A gente pode tirar uma meia horinha entre nós duas. Eu sinto, né, que para praticar aqui mesmo, nesse espaço que estamos tentando trazer consciência das questões que nos mantêm separados, é bom trazer para o pessoal, né? Você e eu estamos aqui agora na tela, porque às vezes falamos, né, muito abstrato, muito tipo separados da nossa experiência. Não, é lá fora. E é o que você falou, é aqui também, né? Na nossa relação, é dentro de nós. Então, trazer um pouquinho algum exemplo pessoal entre você e eu, entre os nossos grupos, né? Com cuidado, com carinho, que precisa sempre esse tipo de fala. Você falou do cognitivo, né? Das sombras, dos desafios, falou do subconsciente também. Falou do ruim, do feio, do errado, falando que tem que ser mais normalizado, que todos temos essa parte de sombra no subconsciente. Então, eu vou te fazer duas perguntas, e aí você pode responder a que você quiser, né? Uma, eu não sei faz quanto tempo você está no grupo do Pulso Coletivo que estamos tentando movimentar, com quantas pessoas você se relaciona lá e como poderíamos não, nos juntar mais e o que você acha que poderia ser feito nessa rede de apoio, nessa união. Essa pode ser uma pergunta, né? Do grupo do Pulso Coletivo que estamos aqui através de ele, graças a ele e a anfitriã, a anfitriã Mary Cole, que criou ele, cuida desse grupo. A outra coisa poderia ser no grupo do Festival de Mantequeira Azul, que você esteve um tempo. Eu até te nomeei de líder lá em algum momento. E depois você saiu, né? A Mary Cole também saiu esses dias. E eu fico muito curiosa, assim, pelo comportamento das pessoas, né? E sempre tentando olhar, né, para mim
Ah, também. Então, aí, se você quiser falar alguma coisinha do grupo do Festival da Mantequeira, alguma opinião de por que que você entrou, por que que você saiu, o que que você acha dos grupos, desse grupo em específico. E também poderia falar alguma coisinha de você, que deixou você, não sei, de algum jeito que você saiu, você poderia também dar esse passo, né, da comunicação, da coragem da comunicação e falar alguma coisinha de mim. Eu me coloco nesse, eu chamo essa terapia o círculo de fogo, onde a gente se coloca no meio do fogo de transformação. Então, de mim, que eu sou uma das lideranças, das anfitriãs desse grupo do Festival da Mantequeira. Então, fica à vontade, curte, se divirte essa é a nossa conversa. Conta. Que delícia, que momento muito, muito especial, né? Que venham inúmeros outros momentos desses, em todas as inúmeras possibilidades, seja um coletivo grande, pequeno, médio, qualquer tamanho. Essa é a relação, né? É sobre isso, de fato. O pulso coletivo, eu andei um pouquinho ali, na realidade ainda estou ali, mas num campo de observação, né? E no Festival Mantiqueira eu andei um pouco mais, mas assim, olhando para os dois, é, eu hoje comentava sobre você, e aí eu vou abrir aqui isso, interessante, né? A sua forma de conduzir, ela é permitida, ela não é permissiva, ela é permitida. E, de fato, a humanidade, nós, e eu me coloco nesse lugar também, ainda não temos algumas ferramentas para lidar com essa função, com essa permissão. E, de novo, não é ser permissiva, né? Mas a permissão interna, esse trabalho de dentro e fora. Eu acho que aí, e eu vou falar de mim, houve esse momento que eu me senti esticada e encolhida, vou ou não vou? E aí trabalhei um tanto a minha paciência, a resiliência, porque eu sei que no momento inicial é assim, e talvez seja assim ad eterno. Mas no momento inicial, onde as ideias estão ainda a se colocar, e que as funções, as ações ainda não são tão claras e tal, isso é, nossa, resiliência 100%, né? E então, para mim, eu fiquei assim, caramba, onde é que eu vou? Para que lugar que eu devo seguir? E aí eu acho que esse momento para você ainda é, não posso nem falar que falta, porque não falta na sua condução, não falta. Pelo contrário, eu acho que é excesso. Isso não é ser ruim ou é bom, não está nesse conceito, porque o teu convite é para além e muito além da dualidade, no meu ponto de vista. É a gente mapear na presença. O que está acontecendo aqui e agora? Né? O que é isso aqui? O que eu posso fazer com isso aqui que eu tenho? Eu tenho uma terra, eu tenho uma plantinha, eu tenho uma chuva. Como é que eu posso fazer isso aqui brotar? Né? Amanhã eu não sei. Não tem como saber. E aí eu, Ioná, fiquei um pouco impaciente, confesso, porque eu não conseguia somar, não conseguia entrar e não conseguia fazer ação. Então eu percebi isso em mim, que eu sou mais da ação, e gosto também, eu sou do corpo, eu sou da escalada, eu sou do esporte. E essa parte estava um pouco mais latente em mim nesse momento. Dentro desses dois grupos, na realidade, na minha vida, eu estou assim. Eu preciso ir um pouco mais para a ação, mas de uma forma organizada. Essa é a minha principal fonte de pensamento e de movimento hoje na minha vida pessoal mesmo. E eu falei, bom, se eu estou nesse movimento pessoal e aqui ainda está nesse estique e puxa, eu tenho que redirecionar a minha energia para outro lugar. E foi apenas isso. Mas fico aqui na escuta, tipo, onde é que eu posso entrar, em que momento eu posso compartilhar, em que momento eu posso agregar, em que momento eu posso entrar de fato e pertencer também, né? Mais ativamente. Então, acho que é isso. Acho que Sim, as duas perguntas se confluem. sim. Parabéns, Yona. Parabéns mesmo, né, pela sua capacidade de fala. São muitos processos.
funcionais, né, do funcionamento do corpo humano, da alma, da energia incorporada na matéria, são muitos processos bons que você mostrou, né? Essa regulação. Eu coloquei para você uma pergunta direta. E não foi fácil, não era fácil. Você sabe que isso está sendo gravado. Você teve uma regulação. Você teve uma consciência de ir além das emoções, né? Porque não sente como a coisa mexe. Ah, uma firmeza, uma perspectiva e verdade. Você colocou uma verdade, né? Da situação, na sua verdade. Eu me enxergo nessa verdade que você descreveu. E você o fez de uma maneira muito linda. Ah, você é uma terapeuta mesmo, eu consigo enxergar uma irmã terapeuta muito linda, muito cautelosa, muito amorosa, generalizando também, levando para o nosso pessoal. Então, parabéns, você ganhou os meus respeitos, né? Mais uma vez, né? Porque eu já tenho você com tanta admiração que eu fiquei triste quando eu vi você sair do grupo, né? Que eu tinha nomeado você até de líder. E você saiu e eu falei, ai, o que que aconteceu? Então, Yuna, você sabe, a presença é tão importante. Às vezes essa presença, né, observadora, o que chega numa reunião, ainda que não façamos muita coisa, mas só mostrar os olhos, a cara, falar, eu sou Yuna, estou aqui, eu acredito, não sei o que eu vou fazer, mas eu estou aqui. Irmã, isso é muito, muito importante. Eu te falo que eu sempre fico gritando para fazer coisa, eu agradeço isso de você. Fala. Tô aqui, tô aqui te escutando também e recebendo, né? Qual a parte que eu posso de fato assim melhorar? E ah, aí está um ponto para mim que você traz, né? Um pouco mais de resiliência. Confesso que eu ando num estado de impaciência porque está tudo com muita velocidade e eu não tenho essa velocidade. Eu acho que ela é demasiada para mim. As coisas vão se perdendo, eu não consigo observar as características da paisagem que está passando na janela do carro. Eu, e aí eu fico vazia, eu fico oca, não me preenche, né? E isso me gera um pouco de instabilidade, sim, né? É, eu estou observando isso tudo na minha vida pessoal hoje, nas minhas relações também. Enfim, estou aqui, não estou fora, né, dos grupos de jeito nenhum, porque fala comigo, não é só comigo, né? Quando eu falo com tudo isso aqui, tudo isso. Eu sou isso tudo, então não sou Ioná. Eu sou um fragmento, né? E com muito orgulho eu faço parte desse fragmento, né? Orgulho de ser parte disso tudo, né? Então você abre isso para a gente com muita maestria, com muita beleza. Eu estou recebendo o que eu posso, o que eu consigo, e sempre observando assim com uma câmera mais menorzinha, né? Nossa, o que será que ela está ofertando aqui, nesse lugarzinho, nesse cantinho, sabe? Com uma lente de aumento, para que eu possa receber o máximo possível dentro daquilo que eu também consigo, né? Acho que é por aí, um pouco. Sim, sim, não, tô com você. Ahn, concordo, né? Essa rapidez, meu Deus, vida cheia, coisa muito rápida, tecnologia, barulho. Sim, Nani. E como que todos estamos em momentos diferentes, somos personalidades diferentes, então como que a gente se homogeneiza, se junta, respeitando, aliviando, trazendo cura, trazendo bem-estar, ajudando os uns aos outros, quando estamos nessa modernidade e somos todos tão diferentes, é muito lindo. Eu acho. Se você quiser falar de algum outro tópico, você pode colocar, mas se não, a gente poderia, os próximos 5 minutinhos, começar a fechar essa linda troca de hoje, deixando alguma mensagem, né, para os grupos, Americó, querida Americó, que também está tentando. Eu vejo, né, os grupos, todo mundo fica colocando, né, eu coloco os editais, tem o yoga, a terapia, tem as medicinas
medicinas, de tudo, e estamos todos oferecendo. Eu sinto que falta alguma coisa para criar essa coesão, para nos juntar, para curtir, para nos ajudar. Que é, Yonani? E que mensagem deixamos para os nossos irmãos, as nossas irmãs? Como podemos criar uma coisa verdadeiramente transcendental? O que você sente? O que seria, Yoná? Eu falo inicialmente do que eu estou dizendo aqui, né? Do que eu sinto, o que falta em mim, que é um estado mais de paciência e resiliência. Não me deixar absorver tanto por essa velocidade para que eu mantenha o meu centro, né? E aí são as minhas questões pessoais e como eu lido com elas, como eu posso fazer os meus rituais, cada um tem a sua forma, né? Mas aí, vindo assim do todo, dentro do coletivo, talvez ter os processos, que é o que a maioria está acostumada, eu também, né, vindo do comércio, da indústria e tal, dos processos terem início, meio e fim, talvez um feedback mais alinhado. Todos ouviram o que eu falei, todos entenderam, alguma dúvida, sabe, os fechamentos das nuances, né? Aqui abre-se uma sala, vamos fazer o início, meio e fim dessa sala. E talvez criar uma forma de ouvir depois do fechamento, porque aí fica reverberando, né? Eu saio daqui reverberando, e aí depois chegam alguns feedbacks. Para onde eu vou com isso tudo? Eu não vou, eu não sinto um lugar, um espaço, porque já tem outros movimentos, outras coisas, eu estou falando de mim, né? Eu não sei, talvez seja esse um movimento. Eu não sinto que falte nada, de fato, né? Acho que a gente tem que fazer essa força, e eu falo de mim, claro, mas essa força de acompanhar isso tudo que está sendo ofertado aqui, que é grande e grandioso. Mas eu sinto a necessidade de talvez esses feedbacks ou esse espaço de fala, de respostas ou de uma conversa, um diálogo para os entremeios que não ficaram bem aqui. Acho que é isso. Muito lindo. Iona, e querida, todos nós somos filhos, filhas de essa modernidade, dessa rapidez, dessa necessidade de grana para comprar, né, a comida, pagar as contas, desse barulho, de esse cognitivo muito desenvolvido. Então, é o que você fala, né? Dentro de nós mesmos, às vezes, tem as coisinhas travadas. Então, sentir, né, o nosso corpo, observar o meio ambiente com cautela, nos refugiar na natureza, que é o que você mostra, né, na sua casa, na mantiqueira, terras lindas de muita cura. Desde a minha perspectiva de neurociência, que eu estudo o cérebro, todas essas redes neuronais, eu acho que eu vou deixar duas recomendações, né, para que eu uso para navegar esse mundo de tanta demanda e tanta oferta. Porque a gente vê muita demanda e muita oferta. Então, baseado na neurociência, o que eu recomendo para os irmãos e irmãs para conseguir nos juntar e fazer parte da missão divina, da grande missão, prosperar, nos realizar, são duas coisas que eu vejo que está faltando. Desde as pesquisas até os doentes que eu trato até minha vida pessoal. Uma, nos conectar mais com as nossas emoções. Se estamos tristes, ficar quieto ou chamar ajuda, né? Ah, tô triste, vamos trocar uma ideia. Se estamos felizes, com energia e vontade de assistir à reunião, vamos nos juntar, né? Sentir as emoções e deixar que elas nos guiem, que o xamanismo fala que são as águas e nos guiam para o grande oceano. E número dois, reconhecer, você deve estar mais conectada com isso pelas medicinas, reconhecer a intuição e as batidas do espírito da missão dentro de nós. Porque podem ter 20, 40 ofertas, mas ter uma.
que quando eu vejo essa oferta, uma coisa faz assim, caramba, eu acho que é por aí mesmo. Então, espírito e emoção também nos guiam, nos ajudam, então, a conectar com aquilo. Como que você sente emoção? Como que você sente essa batida do espírito? Para concluir, nos ajuda a entender isso. É bem simples, no meu ponto de vista. E claro, porque eu já andei por aí um tempinho. O corpo, a gente tem o espírito, que está aí a alma, a intuição, tudo isso. A gente tem o cognitivo já bem mapeado, né? E a gente pode andar por aí com um pouco mais de clareza e as certezas, mas a gente não conhece o próprio corpo e como ele funciona. Então eu sinto as minhas, é onde eu caminho, de fato, né? Eu percebo muitas vezes a minha mente indo para um lado, para o outro, querendo até me enganar, me boicotar, todas essas, né, essas coisinhas. Mas o corpo não. O corpo é genuíno e sincero. Ele vai falar que nem a medicina, vai falar a verdade. Então, esse conhecer o próprio corpo, aonde está doendo, o que está doendo, investigar, não deixar passar, não deixar, está doendo aqui, deixa para lá, amanhã eu vejo. Não, o corpo é a nossa nave. Como assim? Eu preciso dele para estar lá, para estar aqui, para ver as minhas dores, para transferir e transbordar as minhas alegrias. Então, eu deixo isso, conhecer o próprio corpo, mapeá-lo. É isso. Que assim seja, irmã querida, que consigamos. Muito obrigada, muito grata por entrar na reunião. Vamos partilhar o videozinho e vamos seguir tentando. Trabalhar essa paciência, trabalhar essa resiliência, conectar, observar mente, conectar com o corpo, estudar também emoções, espírito. Seguimos juntas, irmã, saúde, que o grande espírito nos proteja, nos guie, nos ajude nessa caminhada pela terra. Conta comigo sempre. Seguimos juntas. Arro, irmã, gratidão, lindo para todas nós. Beijo, até uma próxima.